A abertura do mercado brasileiro para a tecnologia eólica offshore vem despertando interesse nacional, não só nacional, mas internacional nos últimos anos. Estudos apontam que o setor pode gerar até R$ 1 trilhão em investimentos e mais de 500 mil de empregos aqui no Brasil até o ano de 2050. Para a gente falar sobre as oportunidades e, evidentemente, os desafios do setor, a gente recebe aqui no estúdio Evandro Marzano, Head of Power Consulting Brasil da Hitachi. Evandro, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Evandro, eu queria começar te perguntando, principalmente sobre esse ambiente regulatório. A lei, você me corrija se eu estiver enganado, que cria as bases regulatórias para a instalação e, evidentemente, para a atividade das eólicas offshore como um todo, ela, se não estou enganado, data do comecinho do ano passado, isso. Não seria isso? Queria entender por que entender se o Brasil está atrasado nessas discussões, dado um interesse que é crescente ao longo dos últimos anos, não é? Isso é importante a gente discutir. Primeiro, boa tarde a todos. O Brasil realmente está um pouquinho atrás de outros mercados. A gente tem, por exemplo, na China já mais de 50 gigawatts instalado, na Inglaterra, na Dinamarca. São países que já têm essa tecnologia um pouco mais desenvolvida e funcionando. O Brasil, hoje, a gente ainda não tem nem a seção para poder fazer as medições de vento necessárias nas áreas marinhas. O onshore é mais fácil. Por quê? Porque eu posso ir lá comprar a terra, ou arrendar a terra, coloco uma medição e eu tenho essa medição por 2, 3 anos. Na parte marinha, eu preciso da liberação do governo. Eu preciso da liberação do governo federal, para ser mais específico. Então, tivemos a lei e hoje estamos atrás de um decreto que possa liberar sessões para a gente começar a estudar. Já existem mais de 60 sessões protocoladas, com um potencial de mais de 130 gigawatts de potência que poderemos instalar nessas 60 sessões. E a gente está aguardando, na verdade, um decreto do governo para que a gente tenha essa liberação de começar a fazer esse estudo de forma mais detalhada. Evandro, comenta-se muito que o Brasil é muito privilegiado do ponto de vista natural. Eu queria entender qual é a necessidade, a viabilidade logística de se instalar essas eólicas no mar. Eu queria entender se é uma estabilidade de vento, se é um impacto menor para a fauna e para a flora dessas regiões, se a gente comparar com essas instalações dessa infraestrutura toda na Terra. Eu queria entender exatamente as vantagens por trás desse tipo de instalação. Temos algumas, tá? Com os estudos preliminares que a gente tem. Primeiro, as usinas eólicas offshore, por ter torres maiores, turbinas maiores, a gente tem uma capacidade de geração maior. Então, nós estamos falando de parques de 500, 600 megawatts, com menos turbinas do que onshore. Então, menos torres onshore. Um segundo ponto, a demanda elétrica brasileira, as grandes cidades, elas estão próximas à costa brasileira. Então, quando a gente constrói uma usina no mar e vai conectar no sistema elétrico brasileiro, a carga já está logo ali. Eu não estou usando o sistema elétrico, a interligação do sistema elétrico, para poder... Eu não preciso expandir o sistema elétrico para poder atender a carga que já está na costa ali. E um terceiro ponto, que esse talvez seja um dos mais importantes, os estudos preliminares indicam que o melhor momento para se gerar eólica offshore é de 4 às 6 da tarde, que é justamente que se tem o pico da demanda brasileira, da demanda energética do Brasil. Então, tivemos agora um LRCAP para energias térmicas, né? Justamente para atender esse ponto, vamos ter o leilão de baterias no final do ano também para atender essa demanda nesse momento. E a eólica offshore ela pode entrar como energia limpa, barata e confiável para resolver esse problema, ou pelo menos ajudar a resolver esse problema. André, a gente tem um nível de oferta bastante significativo, diria até sobre oferta de energia no Brasil, e com muita dessa energia, inclusive, sendo produzida onshore pelas eólicas. Eu queria entender exatamente a lógica financeira, a lógica de negócio por trás disso, pensando que são custos bastante elevados dessa transmissão da energia gerada, principalmente no mar. Eu queria entender exatamente por que apostar exatamente nas eólicas offshore, apesar, evidentemente, dessa série de benefícios ou vantagens que você pontua nesse momento, é caro. Hoje mas se a gente fizer um comparativo há 2, 3 anos atrás, ela já está em torno de 60% mais barata. Assim como qualquer tecnologia, quando ela ganha escala, ela vai diminuir do preço. A gente pode pegar o histórico de eólica onshore, fotovoltaicas, qualquer tecnologia, quando você faz ela de uma forma mais abrangente, espalhada no mundo, ou com tecnologia local,
que esse é um dos objetivos da colisão, inclusive trazer a infraestrutura para o Brasil, ela vai diminuir de preço. E o principal, se a gente está falando que que o melhor momento para se gerar uma energia eólica offshore é no momento que eu aciono térmicas, eu não tenho nem como comparar o preço de uma térmica com uma energia eólica. Financeiramente falando e por questões ambientais, óbvio. Claro. E você citou as térmicas, né? A gente tem, voltando a uma questão de regulação, me lembro durante o processo de privatização da Eletrobras, por exemplo, que instalou-se uma série de jabutis com a determinação, por exemplo, do uso dessas térmicas. Isso também estava contido nesse projeto de regulação do uso das eólicas offshore, da instalação, da regulação do mercado como um todo no ano passado. O setor ele ficou satisfeito com os ditames finais do projeto? Tem algumas coisas que a gente precisa ajustar, principalmente esse decreto que a gente precisa para começar a estudar as áreas. Sem isso, a gente não consegue até criar um modelo financeiro dos parques para entender realmente qual é a viabilidade ou quando vamos ter essa viabilidade. O que nós temos certeza é que vai ter viabilidade. A gente tem que lembrar que um projeto, se a gente decidir agora construir uma usina eólica offshore, o processo de maturação desse projeto é em torno de 10 anos. Então, nós estamos falando hoje para gerar uma energia daqui em 2035, por exemplo. Se a gente voltar 10 anos atrás, nós tivemos uma crise hídrica que nós tivemos que contratar a energia térmica para não termos problema, uma vez que a gente tinha a demanda maior do que a geração. 20 anos atrás, 25 anos atrás, tivemos uma crise energética que tivemos racionamento de energia, porque a demanda estava maior do que a geração. Hoje, temos mais geração do que a demanda. Por isso que a gente tem um corte de geração durante a manhã, quando as solares estão começando a gerar, a eólica ainda tem, e a demanda de energia não está tão grande assim. Mas no intraday, eu tenho muita geração durante a manhã e eu tenho pouca geração durante a tarde com uma demanda energética muito alta à tarde. E é esse balanço que a gente precisa entender um pouco melhor. E outra coisa, igual há 10 anos atrás tivemos problema, o que está se desenhando com a eletrificação do mundo, o crescimento energético do mundo é natural, não se fala de crescimento de PIB sem crescimento energético. Mas dentro da energia mesmo, que temos várias, o percentual de eletricidade ele vem aumentando há muito tempo. A gente tem carros elétricos, a gente tem fogão a indução, forno elétrico, frota de ônibus elétrica, portos e aeroportos também eletrificando. Então, a necessidade de eletricidade, ou a demanda elétrica, ela tende, num futuro médio prazo, a crescer bastante. Então, estamos vendo que pode ser, se a gente não olhar hoje, pode ser que falte energia daqui a 10 anos. Era exatamente a minha próxima pergunta. Se o Brasil hoje ele teria capacidade produtiva instalada para suprir exatamente esse aumento do nível de demanda e, evidentemente, se as eólicas offshore elas vão ter uma participação relevante nesse boom, nesse aumento de demanda que a gente projeta para os próximos anos. Com certeza, o mundo pede por energia limpa e nós temos uma matriz energética muito limpa com hidrelétricas, solares, eólicas e vamos ter com a eólica offshore. Todos esses investimentos de demanda, principalmente o que está mais sendo falado hoje, data centers, estão vindo para o Brasil porque a energia aqui é barata, confiável e limpa. Então, nós temos que pensar nisso para o futuro também. E, de novo, nós estamos falando de projetos para começar a gerar 1 megawatt daqui a 10 anos. Temos que destravar hoje. Conversei com o Evandro Marzano, da Hitachi, Head de Off-Power Consulting aqui do Brasil, da Hitachi. Evandro, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço e fico à disposição. Nós também. Forte abraço. Abraço.